E tem mais. Apoio Sankhya, a melhor solução de gestão para o seu negócio. Motorola. Conheça a família de smartphones 5G. Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. A grande pauta vai ser a liberdade de expressão. Não pode uma pessoa do Supremo Tribunal Federal e uma do Tribunal Superior Eleitoral se arvorarem agora como as donas do mundo e que tudo decide tocante a esse campo. Liberdade de expressão. Esta Suprema Corte, guardiã maior da Constituição e árbitra da Federação, aguarda que os cidadãos agirão em suas manifestações com senso de responsabilidade cívica, respeito institucional e cientes das consequências jurídicas dos seus atos, independentemente da posição político-ideológica que ostentam. Num ambiente democrático, manifestações públicas são pacíficas. Por sua vez, a liberdade de expressão não comporta violências e ameaças. Manifestações é o que há de mais bonito na democracia, das pessoas poderem ter a liberdade de se manifestar. Isso é próprio da democracia. E é até um contrassenso alguém defender frustração da democracia ou retrocesso se manifestando, que a manifestação é própria dela, a democracia. Então isso tem que ser preservado, isso tem que ser garantido. Obviamente que pontos de manifestação, de modo geral, qualquer que seja ela, por qualquer meio que seja, que vise retroceder democracia, que vise não ter eleições, ou ter algum tipo de intervenção, ou autoritarismo, ou totalitarismo, isso tem que ser rechaçado, porque isso não é democrático, isso não é patriótico, e obviamente que isso tem que ser repelido. Essas são declarações dos três poderes, que retratam a tensão em torno do 7 de setembro. A data promete ir muito além dos desfiles militares, em cidades espalhadas pelo país. Neste ano, o Dia da Independência é marcado pela tensão por mobilizações de diferentes perfis políticos, que correm o risco, inclusive, de se encontrarem nas ruas. As secretarias de Segurança Pública e o Congresso já sinalizaram preocupação com essas possíveis manifestações. Estão pedindo reforço na segurança diante do risco de vandalismo. O governador de São Paulo, João Dória, disse que para evitar confrontos entre manifestantes, os atos contra e a favor do governo não seriam permitidos no mesmo dia. Mas o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu de forma diferente. Decidiu que o governo do estado não poderia proibir nenhuma manifestação, desde que elas ocorram em locais distintos. E o mesmo aconteceu em Brasília, onde os protestos também estão marcados para ocorrer ao mesmo tempo. Na primeira parte desse episódio, eu converso com ele, que sabe tudo de política, tem bastidor sempre, e eu tava morrendo de saudade. Leandro Rezende, nosso analista de política da CNN. Bem-vindo, Leandro. Oi, Carol, que prazer conversar contigo agora por aqui. Você que talvez não se lembre, mas quando eu entrei na TV ao vivo pela primeira vez, era você que estava apresentando, e agora tenho esse prazer de falar contigo pela primeira vez aqui no Item Mais. Uma honra para mim. Lembro muito bem a estreia de Leandro e eu babando. Gente, que maravilhoso. E é por isso, então, que a gente traz para cá também. Que seja a nossa primeira conversa por aqui de muitas, Leandro. Bem, vamos falar um pouquinho de apreensão, de preocupação com relação a 7 de setembro, que é uma data marcada por manifestações. Só que este ano estamos acompanhando uma apreensão um pouco maior com relação a esse feriado. O que a gente pode esperar das manifestações de 7 de setembro e por que essa preocupação, Leandro? Olha, Carol, a gente chega, né, estamos aí às vésperas do 7 de setembro com uma preocupação grande em virtude principalmente de um cenário de conflagração, de conflito criado principalmente pelo presidente Jair Bolsonaro. Ao longo de todo o mês de agosto, ao longo de todo o mandato, ao longo de toda a vida política, sem dúvida, mas ao longo de todo o mês de agosto de 2021, o presidente escalou muito a retórica deles, principalmente mirando no Supremo Tribunal Federal, no Judiciário como um todo, né? Em resumo, a gente pode refinar um pouco, falar melhor sobre o que o presidente exatamente disse, mas ele atribui ao Supremo Tribunal Federal ou uma tentativa, diz o presidente Jair Bolsonaro em resumo de seu argumento, de atrapalhar o seu governo ou de não deixar ele governar. Esse é o argumento que o presidente, em síntese, né, que o presidente usa para criticar o Judiciário. É num clima muito complicado que a gente vai chegar para esse 7 de setembro. A gente tem que partir do princípio,
né, do pressuposto de que essas manifestações, elas têm, claro, um caráter orgânico nesse sentido de saírem de dentro da sociedade civil, mas elas têm um componente fundamental, que é o presidente Jair Bolsonaro, não como um participante dessas manifestações tão somente, mas uma pessoa, o presidente da República, é o principal articulador, é o principal mobilizador do 7 de setembro. Nunca se falou tanto no feriado da independência como agora, e isso eu falo de nunca ter visto tanta movimentação nesse sentido para falar do 7 de setembro, mas vocalizo também uma avaliação feita pelo presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, que falou recentemente que nunca se ouviu tanto falar do 7 de setembro. Então o país chega para esse feriado da independência sob uma tensão muito grande e, em algum sentido, prendendo a respiração. É como se o país tivesse parado esperando o que vai acontecer no 7 de setembro para aí sim andar para um lado ou para outro. Leandro, você falou para a gente de Arthur Lira e ele foi enfático, disse que não haverá nada no 7 de setembro. Ele está sozinho nessa? Uma tranquilidade só na aparência? Conta pra gente um pouquinho desse bastidor político. Olha, Carol, o presidente Arthur Lira é, sem dúvida nenhuma, um dos atores políticos mais importantes do Brasil de hoje, né? Ele é presidente da Câmara e já seria por si só uma figura de grande destaque, mas ele é um dos principais líderes do Centrão, que hoje é a base de sustentação do presidente Jair Bolsonaro no Legislativo, e é do mesmo partido que Ciro Nogueira, que foi escalado, né, para ser o amortecedor na relação confusa e tumultuada do presidente Jair Bolsonaro com os outros poderes da República. Então, o presidente Arthur Lira é uma figura fundamental, deu esse diagnóstico no evento da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, no finalzinho ali de agosto, dizendo que não vai acontecer nada nesse 7 de setembro. As fontes com quem a gente conversa, principalmente quando a gente olha ali para os setores de inteligência, que acompanham um medo progressivo que se tem de politização das polícias militares, também tentam manifestar isso. Olha, é realmente um cenário de conflagração, mas não vai acontecer nada, e nada, o que a gente está dizendo aqui, dando nome ao nada, né, dando nome aos bois, é um levante autoritário, que o 7 de setembro seria o começo aí de uma escalada ainda maior, uma guinada ainda maior do presidente Jair Bolsonaro nesse sentido autoritário. Então, assim, o que a gente escuta é que, de fato, existe uma preocupação, mas que nós temos instituições sólidas o suficiente para poder garantir uma certa normalidade democrática. Mas aí, Carol, do meu ponto de vista, quando você começa a ter que ouvir pessoas sobre risco de uma guinada autoritária, risco de golpe, isso já prova que as coisas não estão normais, né? É só a gente ter que procurar as pessoas para falar sobre isso, mostra que as coisas já não estão normais. Mas a avaliação do alto escalão da política é de que o 7 de setembro nada será mais do que mais um movimento do presidente Jair Bolsonaro direcionado para aquela base eleitoral que o apoia com maior afinco, aquela base ali que gira em torno de 20% a 30% do eleitorado brasileiro, para quem o presidente tende a direcionar as suas falas sempre, Carol. Leandro, durante a nossa conversa você enfatiza bastante a participação do presidente Jair Bolsonaro ao chamar essas manifestações, chamar os manifestantes. E numa das declarações dele, ele foi muito enfático ao dizer também que será uma manifestação em defesa da liberdade de expressão. Ao mesmo tempo, acompanhamos o presidente do Supremo Tribunal Federal dizendo o seguinte, abre aspas, liberdade de expressão não comporta violências e ameaças. A declaração de Fux tem ligação direta com o que diz Bolsonaro? Sem a menor dúvida, Carol. O presidente Luiz Fux responde dessa vez sem mencionar o presidente especificamente, mas responde às declarações do presidente. O presidente cria essa narrativa de que a liberdade de expressão está em risco no Brasil hoje. Os apoiadores do presidente também trabalham com essa narrativa. É um valor caro para a democracia. O ministro Luiz Fux tem a sua compreensão de liberdade de expressão e respondeu ao presidente Jair Bolsonaro nesse sentido. Mas o que eu quero dizer é que se trata de uma briga, em algum sentido, retórica, porque se conseguiu, ao longo dos últimos anos, né, fazer um descolamento sobre o que é liberdade de expressão e o que é respeito às instituições, respeito à ordem constitucional, respeito
à democracia. Houve um determinado momento nessa nossa história democrática curta e recente que essa distinção se rompeu. E nesse rompimento, né, quando as fronteiras ficam mais fluidas, o presidente opera ali muito bem para mexer com, e aí repito o que disse, desses 30% ali do eleitorado, sempre tendem a caminhar com o presidente, independente do que ele faça, independente da situação do país, Carol. Leandro, quero pensar com você no dia seguinte, 8 de setembro, pós-manifestações. O Brasil muda muito? Olha, Carol, assim, não dá pra gente também subestimar. Os integrantes do governo têm dito que para esperarmos todos nós uma das maiores manifestações da história do Brasil. Então, acredito, por um lado, de que vamos ter sim muita gente na rua. É um contingente, se a gente fala em 20% a 30% do eleitorado, é o que mostram as pesquisas de opinião, que consideram o governo do presidente Jair Bolsonaro ótimo, bom, excelente. A gente tem um contingente muito grande de pessoas e a gente pode esperar manifestações, sim, imensas no Distrito Federal, São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, da onde eu estou falando, também. A gente pode esperar isso. Em Brasília e em São Paulo, o presidente, inclusive, vai estar nessas manifestações. Existe uma expectativa de que o presidente, vendo que goza desse apoio popular, ele tenda, né, a inflexionar ainda mais o seu discurso nesse sentido de mirar aí para a sua base de apoio. E aí talvez até escalar o discurso, né? Escalar ainda mais essa retórica que ele assumiu com força a partir do mês de agosto, inclusive protocolando pela primeira vez na história do Brasil o pedido de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o que a gente pode esperar para o dia 8 dependendo do tamanho dessas manifestações, essa guinada. O que a gente não quer ver, e essa é a preocupação, por exemplo, dos policiais militares com quem eu tenho conversado muito nas últimas semanas, a preocupação deles é de que não aconteçam conflitos entre manifestantes pró-Bolsonaro e manifestantes contra Bolsonaro. A gente precisa lembrar, manifestação é um direito constitucional, garantido pela Constituição, faz parte da história do Brasil. Elas precisam, necessariamente, né, ser pacíficas para não embolar aí o meio de campo. Então, existe uma preocupação nas polícias, principalmente, claro, da politização das polícias militares, é um tema também que apareceu nas últimas semanas, mas, sobretudo, com a garantia da ordem. E aí, a gente vê as instituições se movimentando para tentar garantir um policiamento maior. A gente vê no Supremo Tribunal Federal um reforço de policiamento, a gente vê as instituições olhando para essa possibilidade de um conflito violento. Então, são dois os cenários aí que eu consigo vislumbrar, Carol. Primeiro, muita gente na rua, o presidente cada vez mais voltado para a sua base e inviabilizando, a partir do dia 8 de setembro, qualquer tentativa de diálogo entre os três poderes. E imagino que esse é o cenário que vai acontecer. E no pior dos cenários, que é um cenário de rua conflagrada, de conflito violento, aí realmente a gente não tem como imaginar, conjecturar para onde que o Brasil vai caminhar. Depois do dia 7 de setembro, Carol, acho que é um ponto também importante da gente destacar, o Brasil precisa voltar a andar também, porque, enfim, temos problemas objetivos para discutir. A crise energética chegou com muita força, a maior crise hídrica de todos os tempos, palavras do ministro Bento Albuquerque, inflação dos alimentos disparando e temas importantes como a reforma administrativa que foram jogados para discutir depois do dia 7 de setembro, justamente esperando para ver o que vai acontecer nessas manifestações. Então, tem um componente também que é o Brasil como um todo sair desse estado, vamos dizer assim, de apneia mesmo que o país está, esperando, prendendo a respiração, olhando para ver o que vai acontecer no dia 7 de setembro. Então, no dia 8, a gente também pode esperar o país começar a andar um pouquinho, Carol. Tomara que as manifestações aconteçam da forma pacífica, é o que a gente espera, Leandro. Claro, sempre contando com o teu olhar, com a tua análise. Já temos aqui um compromisso. Pós 7 de setembro, Leandro Rezende de volta para a gente traçar os problemas que o Brasil tem para enfrentar daqui para frente. Obrigada, Leandro. Até uma próxima. Foi um grande prazer. Valeu, Carol. Até a próxima. Um prazer. Um abraço a todos. E a preocupação com os protestos vai além dos possíveis embates entre os manifestantes, já que em Brasília existe também um receio quanto à segurança da área dos prédios oficiais, de órgãos do Executivo e do Judiciário. Por isso foi instaurado um esquema que prevê a revista dos manifestantes para barrar a entrada de objetos que possam ser usados como armas. E até mesmo o trânsito em vários lugares será fechado. Na segunda parte desse episódio, vamos saber como as cidades estão se preparando para essas manifestações. Qual é a expectativa? Para isso, recebemos
Ele, com quem a gente conversa todos os dias na tela da CNN. Ele traz informação sempre da capital federal, atualizadíssima. E claro, não poderia faltar aqui no Item Mais. Nolan Robertos, nosso repórter da capital federal. Bem-vindo, Nolan. Estreando no Item Mais. Estreando no Item Mais e em podcast, viu, Carol? Muito prazer, muito obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, é um prazer falar com você, Carol. Queria dizer antes que sou seu fã, Carol, fã do seu trabalho. Aqui em Brasília, não só eu, viu, o pessoal da redação toda. Quando você entra no ar, o pessoal fala, nossa, que mulher fantástica, vai bem demais. E não para de trabalhar, né? Podcast, grande debate, jornal da CNN. Exemplo, Carol, obrigado, viu, pelo convite. Imagina, agora com tantos elogios, você vai vir sempre, viu, Nolan? Tá garantido. Nolan, mas mais uma vez, obrigada por falar conosco e atualizar a situação aí na capital federal. Todos os anos a gente acompanha os desfiles militares. 7 de setembro é uma data marcada por manifestações, mas que este ano traz alguns elementos que diferenciam esse 7 de setembro, esse dia da independência. Aí em Brasília, qual é o grande esquema de segurança que está sendo montado, principalmente traçando um comparativo, Nolan, com anos anteriores? Pois é, Carol, assim, a nossa vista, né, passando na rua, por enquanto, não há um grande esquema de segurança, que a gente vê de segurança agora, exatamente agora em Brasília, exatamente por causa dos protestos dos indígenas que vem acompanhando o Supremo Tribunal Federal, que está fazendo ali a sessão deles, né? Agora, o que o governo do Distrito Federal anunciou que vai fazer? Vai tentar proteger os pontos que tem sido o alvo principal dos manifestantes, que são o STF, o Supremo Tribunal Federal, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e também o Congresso Nacional, isso por parte dos bolsonaristas, né? O STF, por causa das constantes críticas, né, do presidente da República, Jair Bolsonaro, principalmente aos ministros Alexandre de Moraes e o Luiz Roberto Barroso. O Alexandre de Moraes colocou Bolsonaro em alguns inquéritos, por exemplo, o das fake news. Bolsonaro respondeu pedindo o impeachment de Moraes. Depois, contra o ministro Barroso, que é alvo por ser o presidente do TSE, houve todo aquele desgaste da questão do voto impresso. E o Congresso Nacional também é alvo porque não aprovou o voto impresso, por arquivar o pedido de impeachment de Moraes também pela CPI, que pretende, inclusive, uma apuração da nossa Thaís Arbex aqui, colocar entre os supostos crimes do presidente homicídio doloso, porque ele teria assumido o risco de matar ou não contratar as vacinas mais cedo. Por outro lado, o policiamento também deve agir em frente ali ao Palácio do Planalto para os manifestantes que fazem oposição ao governo Bolsonaro. São várias reivindicações também, número de mortes pela Covid, o preço da gasolina, preço do gás. Agora também, essa semana foi anunciado o aumento da energia elétrica também, da conta de luz, né? Então o Palácio do Planalto e da Alvorada, onde mora o presidente, devem ser também protegidos pelo policiamento tanto do governo do Distrito Federal e também do próprio Exército. Segundo a Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, vai ter reforço, sim, no número de agentes. A Praça ali dos Três Poderes, né, vai ser fechada. Para quem não sabe, a Praça dos Três Poderes, quem não é de Brasília, é onde ficam o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e também a Suprema Corte. Fica tudo ali. Então essa praça deve ser fechada. O trânsito vai ser interditado também na Esplanada dos Ministérios, a esplanada que dá acesso também à Praça dos Três Poderes. Ainda, viu, Carol, não foi divulgado quantos policiais vão participar, mas se a gente for levar em conta e fazer um comparativo com outras grandes manifestações, nas outras grandes manifestações foram pelo menos 1.000 policiais escalados naquelas outras manifestações. Agora, por enquanto, o governo do GDF ainda não anunciou quantos policiais devem participar, mas anunciou sim que vai haver reforço policial para essas manifestações, Carol. E expectativa do governo, Nolan? Como o presidente Jair Bolsonaro está se posicionando? Não só ele, mas também os seus ministros. Bom, vamos começar então, Carol, pelo ministro da Justiça, da Segurança Pública, né, o Anderson Torres. Na semana passada ele veio a público, ele disse que está disposto a enviar reforços também, não só aqui para o governo do Distrito Federal, mas também para outros estados, para as manifestações do dia 7 de setembro. Só que, por enquanto, segundo Anderson Torres, nenhum governador teria entrado em contato, nem mesmo qualquer secretário de Segurança Pública pedindo esse reforço. A gente lembra também que o grande temor sobre as manifestações vem por parte exatamente dos governos estaduais. O principal temor dos governadores, a gente lembra, é em relação à participação dos policiais militares que estiverem de folga nessas manifestações, os policiais militares que devem reivindicar maiores salários dos governos estaduais. E aí o que aconteceu aqui, trazendo um pouquinho aqui para o Distrito Federal, né, Carol? O governador daqui, o Ibanez Rocha, ele decidiu liberar mais de 10 milhões de reais para que 2.495 policiais militares tenham um aumento salarial. E aí, antes desse anúncio de manifestação, né, a previsão para esse ano de 2021 era que apenas 53 policiais tivessem promoção esse ano. Agora o número passou de 53 policiais para 2.400
1995. E teve também uma apuração, Carol, da Basília Rodrigues, ela conversou com alguns integrantes do governo federal, que disseram para ela o seguinte, que há expectativa de grande movimentação aqui em Brasília, só que o governo federal não acredita numa desordem, pelo menos aqui em Brasília, exceto isso que a gente comentou sobre o marco temporal que está sendo votado no Supremo Tribunal Federal. Se os indígenas continuarem aqui, e aí vindo também manifestação de bolsonaristas, existe uma tensão maior, né? Nos bastidores chegou a ser até recomendado para o presidente Bolsonaro não discursar, mas ele confirmou que vai sim discursar no período da manhã aqui em Brasília e à tarde em São Paulo. Inclusive na última segunda-feira, integrantes do GSI, que faz a segurança do presidente da República, já estiveram na Avenida Paulista para fazer um reconhecimento ali do local. O caminhão, outro detalhe, o caminhão onde o presidente pretende discursar, não vai se movimentar, vai ficar ali paradinho e ainda vão ser instalados detectores de metais, isso para a segurança do presidente da República que deve discursar em São Paulo no período da tarde. A oposição acha que essa participação de Bolsonaro, do presidente, pode sim incitar violência, pode incitar os manifestantes. O presidente Jair Bolsonaro, como você fala, Nolan, estará na capital federal, deve participar, como você disse, dos atos pela manhã em Brasília e depois segue para São Paulo também, como você detalhou, todo esse esquema de segurança. Por conta da participação do presidente nessas duas cidades, Nolan, é onde tanto o governo quanto a oposição estarão mais de olho? São essas manifestações que devem mexer com os ânimos de quem está aí em Brasília? Exatamente, Carol, porque é onde o presidente vai estar, né? Onde ele vai discursar, é onde, aqui em Brasília, né? Onde ele mora, onde ele governa, ali direto do Executivo, do Palácio do Planalto, e São Paulo, maior capital do país, né? E aí tem também ali o reduto bolsonarista dele, que deve estar junto com ele na Avenida Paulista, só que por causa de todos esses aumentos, né? As pessoas de oposição, aumento de gás, conta de luz, também gasolina, mortes de Covid, número altíssimo, né? Que a gente vem vendo por causa do número de mortes da Covid, boa parte dessas mortes tem sido creditada pela oposição ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Pode ser que haja também uma manifestação contrária ao presidente. Aí se você juntar manifestantes pró-presidência e manifestantes contrário ao presidente da República, e aí existe essa tensão por parte da segurança, né, Carol? Sem dúvida, Nolan. Repito que eu até falei há pouco com o Leandro, que a gente realmente espera que sejam manifestações pacíficas. É livre o direito de manifestação, que a gente espera sempre que essa manifestação aconteça com ânimos mais tranquilos. Obrigada, Nolan. Foi muito bom conversar com você. Adoramos sua estreia. Um bom trabalho por aí, que 7 de setembro promete muito trabalho. Até. Muito trabalho. Vamos trabalhar, Carol. Obrigado, viu? Pessoal aí acompanhar na CNN toda essa cobertura das manifestações. Beijão, Carol. Obrigado. O Item Mais de hoje fica por aqui. Amanhã, feriado de 7 de setembro, não tem episódio, mas sim, estaremos de olho nas manifestações. Fique com a gente na programação da CNN com a cobertura completa. A gente volta a se encontrar na quarta-feira. Até lá. Bom feriado. Tchau. Com a apresentação minha, Carol Nogueira, esse podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Daniel Miller. Pauta e produção, Danilo Santana. Operador de gravação, Nathan Kleiman. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros produtos em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.